Fala, devs! Beleza? Seguinte, esse cara aqui que vocês estão vendo é o Alberto. Vocês conhecem ele? Talvez sim, talvez não. Ele é mais, digamos assim, famoso, mais conhecido dentre os programadores Java. Porque ele fala sobre Java, ele fala sobre Spring, né? E ele é um cara que contribui bastante com a comunidade, de várias formas, né? Não só ali com o material da Alura, dos cursos da Alura, mas ele também contribui com material gratuito. Caso você não conheça, ele tem um canal no YouTube e ele tem também um Twitter do qual ele coloca várias coisas interessantes. É claro que dentro da limitação do próprio Twitter, né? E vendo o vídeo dele, eu fiquei pensando comigo o seguinte: cara, ele está trazendo informações relevantes, interessantes, e alguns dos vídeos não necessariamente eles se apegam a uma tecnologia. Os exemplos, é claro que a maioria das vezes é referente a Java, porque provavelmente é o dia a dia dele, mas nesse vídeo aqui em específico, ele fala sobre a necessidade de nós entendermos o lado bom e o lado ruim de cada decisão. Olha só que legal. Isso significa que esse tema não tem a ver com uma tecnologia específica, tem a ver com a sua vida, né? Mas claro, eu vou me ater aqui à programação, ao desenvolvimento de software, tá? Não vou filosofar aqui sobre a vida de cada um, não. E eu estava pensando comigo aqui o seguinte: cara, será que eu consigo contribuir com o material dele? Trazendo 2 centavos de contribuição, que seja, não dói ligar a câmera do celular e gravar uma troca de experiência que é relevante a esse conteúdo. Se eu conseguir fazer isso com ele, será que eu consigo convidar outras pessoas a fazerem a mesma coisa? E cada uma dessas pessoas contribuírem com esse material, trocando experiências positivas ou negativas, não tem problema. A gente pode falar sobre decisões ruins que nos trouxeram mais problemas do que soluções. Seria bacana se muitas pessoas fizessem isso, né? Tem vários caras aí que programam, tem vários caras que têm celular, né? Tem várias pessoas aí que têm canal no YouTube justamente para compartilhar, para movimentar a comunidade por vários objetivos possíveis que a gente possa ter aí. E eu acho que a gente consegue juntos criar uma corrente do bem. De verdade, eu acho que a gente consegue escolher um tema ou alguém puxar um tema. Aqui o Alberto já fez a parte dele. Eu não conversei com ele, eu não combinei com ele, né? Ele gravou esse vídeo, compartilhou com a comunidade e eu pensei, cara, ele acabou de puxar um tema muito interessante. Digamos que se eu tivesse num meetup, eu estaria assistindo uma palestra e a partir dessa palestra a gente pode começar uma troca de ideias, troca de informações e troca de experiências. O que é muito legal, né? Você não acha? Eu acho, eu aprendo muito assim. E, bom, eu gostaria de convidar todo mundo, eu gostaria de convidar você para fazer isso. De verdade. E para começar essa corrente do bem, eu quero começar a compartilhar uma experiência, por um lado positiva e por um lado negativa, né? A gente tem os dois lados nessa experiência, tá? Bem, a experiência que eu tive, que eu quero relatar aqui, é referente a benchmarking. Nesse vídeo, o Alberto toca nessa palavra sobre a necessidade, a possibilidade de você ficar de olho em benchmarks. É claro que você pode fazer como algumas pessoas, que é se apoiar em benchmarks de outras empresas. Não tem nada de errado com isso, você só precisa tomar o cuidado para ver se esse benchmark não tem um viés, né? Se ele não está ali viciado por algum vendedor de produto ou vendedor de tecnologia querendo te empurrar alguma coisa, né? Mas você também pode fazer o seu, né? Claro que para você fazer o seu benchmark, talvez você precise gastar um certo tempo que talvez você não tenha, né? Na experiência que eu vou relatar para você, a gente tinha ali um certo tempo, tá? E a experiência era basicamente o seguinte: nós precisávamos ler mensagens do SNS
da AWS e do SQS da AWS. Bom, primeiro a gente tentou com uma tecnologia que acabou não dando muito certo, tá? Depois a gente olhou para a equipe e falamos, cara, a maioria conhece Java, a maioria conhece Spring, vamos por esse caminho, que é o Springão da massa, que sempre funciona e vai resolver o nosso problema. Colocamos algumas poucas anotações, alguns poucos códigos, o Spring foi lá, configurou tudo e já está funcionando. Muito rápido fazer ele ler as mensagens que a gente precisava. Próximo passo, eu preciso saber se a quantidade de mensagens que ele lê por segundo atende o requisito do cliente. Se o throughput dele, essa saída das mensagens, a leitura e saída, é na velocidade que a gente precisa. Isso foi decepcionante, tá? Não foi na velocidade que a gente esperava, não foi nem de perto o que a gente precisava. A gente chegou a começar a conversar sobre a possibilidade da gente tirar o Spring e colocar uma outra tecnologia que seria o Play Framework, por exemplo. Tá? A gente iria sair de um paradigma imperativo e ir para um paradigma reativo e tirar o Spring 100%. Bom, a gente não continuou nessa conversa, tá? A gente abortou ela, mas a gente continuou no Spring. Tá? O que nós fizemos basicamente foi criar uma biblioteca que nós controlamos a quantidade de threads que seriam abertas para ler do SNS. E uma outra biblioteca que nós controlaríamos a quantidade de threads para ler do SQS. Tá? Por que quantidade de threads? Porque a gente iria ler mensagens freneticamente sem parar. Enquanto a gente tivesse processador livre, a gente iria abrir mais threads e iria ler mais mensagens, tá? Até chegar a 90%, 99% do processamento. E aí a gente decidir se a gente escala para mais máquinas ou não. Continuou o Java, o código, e a gente usou a SDK da própria AWS para fazer isso. Tá? Nessa jornada, a gente aprendeu que algumas partes do Spring que deveriam ser não blocantes, eles eram blocantes, as threads eram bloqueadas. Isso mesmo. E, bom, a gente não queria isso, tá? Então a gente, no nosso código, fez códigos usando a API não blocante do próprio Java. E eu não estou falando de Rx Java, tá? É simplesmente a API do próprio Java. Usar o Callable Feature, tá? Para fazer esse tipo de implementação. Foi um aprendizado fantástico e o resultado foi que a gente conseguiu ler mais ou menos uns 800% a mais de mensagens do que o que a gente conseguiu com o Spring. É claro que talvez tenha sido falta de conhecimento nosso em fazer alguma configuração, em fazer algum ajuste no próprio Spring para a gente conseguir ler mais mensagens, tá? Admito que isso pode ter acontecido, né? A gente é humano, a gente pode ter falhado. Porém, nós éramos em quatro pessoas, se eu não estou enganado, e nós verificamos essas configurações, não encontramos, procuramos alguma issue, abrimos o código-fonte do próprio Spring para tentar identificar se havia alguma configuração que a gente pudesse fazer e não tivesse na documentação. Não encontramos, tá? Bom, esse foi o lado positivo, né? A gente conseguiu ler muito mais mensagens do que simplesmente escolhendo a solução de um framework. O lado negativo é que a gente fez uma biblioteca. Então fazer a biblioteca foi positivo, porque entregou o que a gente precisava. Aliás, a gente recebeu elogios porque entregou mais do que o cliente esperava. A gente leu muito mais mensagens do que ele achou que a gente ia conseguir ler. Porém, isso também é um lado negativo. Por que esse é o lado negativo? Porque a partir de agora, a empresa tem uma biblioteca que ela precisa manter. Ela tem um código que a partir de agora se torna legado. Bugs ela tem que resolver. Atualização da biblioteca, da SDK, da AWS, ela tem que fazer. Né? Você não consegue abrir uma issue lá no GitHub do Spring para eles fazerem isso. Essa biblioteca agora passou a ser proprietária.
teste automatizado, né? Ou testes funcionais, né? As pessoas testando aquilo ali, agora passou a ser responsabilidade da empresa. Até o dia que ela, de repente, abrir como open source e talvez a comunidade ajudar a manter aquilo. Mas até onde eu vi, isso não aconteceu. Isso a biblioteca continua como sendo proprietária da empresa que eu trabalhava. Então, lado positivo, lado negativo, e agora a gente colocou em produção, sim, o código que performava mais. Tá? Esse foi o código escolhido, o cliente gostou, o cliente aprovou e vai para produção. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa contribuição. Eu espero que eu tenha cativado você de uma maneira que você tenha sentido o desejo de fazer a mesma coisa e gravar aí um vídeo ligando o teu celular aí, apontando para sua cara, apontando para qualquer lugar aí e relatando alguma coisa referente, pelo menos o meu convite hoje é para você gravar algo referente a lições de decisões que foram positivas e decisões que foram negativas e que você entendeu o lado bom, que você entendeu o lado ruim delas e assim, entendendo os dois lados, você tomou uma decisão que no longo ou curto prazo, sei lá, pode ter sido bom, pode ter sido ruim, aí você compartilhou com a gente. Eu ficaria honrado em ouvir a sua opinião, em ouvir a sua história. E eu tenho certeza que o nosso amigo Alberto aqui no fundo vai achar fantástico se a gente conseguir criar uma corrente do bem, onde as pessoas começam a compartilhar incessantemente um atrás do outro. O que você acha? Será que dá certo? Eu acho que pode dar certo se... Eu acho que pode dar certo. Legal? Então, eu te espero no próximo vídeo.